piqui. Quem é que já comeu arroz com piqui? Olha lá, o tio é muito legal! Olha lá, que legal! Tá vendo, Nanda? Aí sai a mandioca. Vamos conhecer mais plantas por aqui, vem. Esse aqui é um pé de piqui. É um pé que está florindo ainda, ó. Os piquis estão nascendo, tá vendo? Eles vão virar florzinha, o piqui. Depois vão crescer aqui. Essa coisa relacionada à terra especificamente, os elementos envolvidos nisso do ponto de vista de educação, de visão de mundo, isso mostra o quanto Carlos ele estava avançado para a época dele. Então, coisas que a gente discute do ponto de vista de meio ambiente, questões ambientais hoje em dia, Carlos lá nessa época, ele já falava sobre isso. E mostrando nessa ideia de cosmovisão, de que tudo está relacionado. A gente, quando fala de meio ambiente como se os humanos estivessem separados do meio ambiente, estivessem separados da natureza. Não existe essa separação. E eu acho que Carlos percebeu isso logo de cara. Ou seja, todos estamos ligados. A terra, as árvores, as plantas, as águas, os rios, a natureza como um todo, existe toda uma simbiose nisso tudo. Então, assim, ele, quando foi para o Lago Oeste, eu acho que de alguma forma, a ideia dele era, dentro da chácara, ser o microcosmos dele, daquilo que ele poderia pensar, do ponto de vista de organização intelectual, para o mundo. A contribuição que ele poderia dar é no sentido de que a sua fala passa a ser a sua ação direta. E a ação direta dele passou a ser justamente ali, no contato com a terra. Aqui, vou mostrar agora o milagre da plantação. Toda vez que o homem transforma a natureza, bota a mão na terra, conscientemente faz brotar a comida, isso é um milagre. Olha lá, é o milho, o feijão, dentro do pomar. Tudo isso nós montamos. Olha só como é que as árvores estão grandes hoje. Lá no fundo a gente vê a horta. Também nós fizemos mandiocas. Olha como está grande o pomar. Só uma visão dele. Ali daqui uns dias eu vou estar só olhando o mundo enquanto estou produzindo. É isso aí, a gente se aproximando dos nossos horizontes. Para mim, o marcante nele é isso, assim, eu penso no Carlos como alguém que me orienta, entende? Que é referência e meio que, não diria o termo briga, mas poderia ser também, que é de trilhar no lugar certo, sabe? Com a responsabilidade que a gente tem que ter com a educação. Sim. Eu tenho uma lembrança muito boa, que foi justamente quando ele fez a apresentação da tese de mestrado dele, né, na UNB, e que eu estive presente. Foi um dia muito, muito bacana, muito legal, e poder perceber naquele momento assim, tudo aquilo que ele estava fazendo de bom. Tudo aquilo que ele estava fazendo de bom, ele estava recebendo naquele momento, ou seja, a tese dele aprovada, o mestrado concluído, e uma pessoa dedicada à educação como ele, mostrava naquele momento assim, o quanto é importante você ter acesso a uma educação que gere senso crítico, uma educação libertadora, e era justamente isso que ele estava fazendo. Gostaria de, antes de começar, dizer que para mim é um privilégio poder estar falando aqui, mesmo nas condições especiais desse espaço, porque muitos daqueles que vêm aqui não conhecem o histórico do que é os Dois Candangos no contexto desta universidade. E lembrar a todos que esse nome especificamente deve-se ao fato de que 2 operários morreram na construção deste auditório. E aí ele recebe o nome em homenagem a eles, tá? E eu acho que é algo que a gente tem que estar comunicando à nossa comunidade. E resgatar isso como um espaço pedagógico mesmo, que a gente possa estar integrando as turmas, tanto de graduação como de pós-graduação, nesses momentos pedagógicos que eu acredito são de bastante importância. Eu tenho acompanhado alguns e isso para mim tem sido de muita riqueza. A atuação mais marcante de Carlos Mota é uma atuação social, mais social através da educação.
e com a consciência de que para que você possa construir uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade libertária, você tem que ter uma educação que seja também libertária. Da cantina à quadra, à biblioteca, tudo ele fez com que elevasse o nível, sabe? Ele enxergava a escola realmente como um gestor, sabe? Tentava fazer com que as coisas ficassem interligadas, né? Aproveitava o resto da comida para fazer compostagem, para fazer adubo. Aproveitava as matérias da escola, biologia, ciências, geografia, para a gente poder falar sobre isso lá na horta, que aproveitava o que a gente produzia na horta para merenda. Então era um negócio assim que a gente eu pouco via, sabe? Na verdade, nunca tinha visto aquilo na escola. Paulo Freire tem a questão da pedagogia libertadora, né? A educação que liberta em todos os sentidos possíveis. Então, o caso, ele estava procurando sempre, onde ele estava, alguma estratégia para que isso acontecesse, né? Que se consolidasse. O exemplo que eu dei foi do laboratório de informática, né? Que o caso foi uma das pessoas que, quando a gente começou a trabalhar com um laboratório de informática, ele estava ali, né? Tentando buscar uma estratégia para que os alunos pudessem ter mais acesso ao conhecimento. A gente via que a informática era essa possibilidade de ter mais acesso ao conhecimento, e ao conhecimento que liberta. Que era uma concepção de educação para além dos muros da escola, né? Para além do sistema seriado, para além de uma visão cartesiana de dar um diploma para alguém, de certificar alguém, que passava por um conceito que aquela época nossa, isso há 20 anos atrás, era absolutamente revolucionário. Era da formação de pessoas, de seres humanos emancipados, capazes de pensar e de mudar a sua própria história. Não só a sua pessoal, mas a história do seu tempo. Era um homem que defendia a educação de qualidade no sistema público de ensino do Distrito Federal. Uma liderança, porque tinha esses argumentos muito claros, muito organizados. A escola ela passou a se integrar mais com a comunidade. Aí ele trouxe a igreja católica, a igreja evangélica, então a gente juntava, reunia todo mundo. Então não tinha disputa nem briga, trouxe as Proeste também, então não era disputa. Ele fez com que a comunidade inteira se reunisse aqui dentro da escola. Aí era muito gostoso, né? Então a escola ela deu um passo assim de 10 anos em 2 anos, 3 anos, com o trabalho do Carlos. E seu pai tinha essa capacidade de transportar todo esse conhecimento da filosofia, sociologia, crítica, da pedagogia, de todos esses autores das várias áreas, fazer sínteses disso e dialogar bem com o professor que vinha lá, às vezes, no ensino médio, ou dos próprios cursos das diversas áreas e licenciaturas, mas que não tinha essa leitura de educação. Um bom professor, ele tem esse impacto, e eu vejo que um bom formador de professor, ele tem esse efeito dominó que naturalmente vai alcançar o estudante. Então, assim, não tenho dúvida de que o Carlos Mota impactou e impacta até hoje muitos estudantes que sequer o conheceram ou que vão ouvir falar dele um dia. Sou uma pessoa que acredita muito na educação como elemento de transformação. Eu penso nisso seriamente, sabe? E recentemente eu li um artigo de uma pessoa, um camarada que tem um nome um pouquinho estranho, nem sei se a pronúncia dele é essa, sabe? Meu trabalho com línguas também não é muito legal não. Ele se chama Amartya Sen. Esse camarada ganhou o Prêmio Nobel da Paz recentemente, e ele levanta 3 fatores interessantes para mudança paradigmática, né, que a gente necessita hoje em dia. Ele fala da questão da liberdade, como sendo um desses fatores, não se pode abrir mão da discussão da liberdade. Ele fala da questão da saúde, não dá para viver de liberdade se você não tiver por foco a saúde para ser livre. E a questão da educação, segundo ele também, é muito elemento contemporâneo que nos permite, inclusive, a se apropriar daquilo que ali está posto enquanto fruto da construção histórica humana, é a educação. E eu acho que nós que vamos trabalhar com a discussão de educação enquanto elemento que permite o acesso das pessoas àquilo que se produz historicamente, eu acho que a gente vai estar dando um salto, uma contribuição muito grande. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a educação é um caminho necessário, não único,
mas talvez o necessário é aquilo pelo qual ele não atuar. Não foi um período muito grande que a gente passou junto, mas o curto período valeu por muito, sabe? A educação era o que ele via como forma de mudar o mundo, mudar as pessoas para mudar o mundo. E foi o que ele fez. Ele se dedicava a isso, a ter uma educação cada vez melhor. Então, quando ele assumiu a gestão da escola, ele tinha como meta transformá-la na melhor escola rural da América Latina. E eu não tenho dúvida de que ele teria feito. Se tivessem deixado, ele teria feito. O professor foi assassinado na madrugada do dia 20 de junho do ano passado na própria residência que fica no Lago Oeste, próximo à escola. De acordo com a polícia, ele teria sido surpreendido por barulhos que vinham do lado de fora da casa, teria levantado e ido até o jardim, momento em que foi atingido por um tiro no peito. Um crime que marcou a sociedade brasiliense e interrompeu a vida e o trabalho de um professor que lutava por melhorias na educação e que era exemplo a ser seguido pelos colegas de profissão e pela sociedade. Hoje, para se autoafirmar, muitos adolescentes têm se visto utilizando armas, utilizando drogas e outros elementos para se estabelecer no seu campo, no seu grupo. E que nós, educadores, nós fazemos parte desse movimento e que nós, mais que vítimas, nós precisamos incorporar uma perspectiva orgulhosa de ser aquele que interfere na formação humana e que pode, que tem legitimidade, que tem autoridade para discutir essas questões na escola, na sociedade, com os pais. A violência física, é claro que ela é aquela que tem um resultado imediato. Então, nós sentimos profundamente isso, mas ela é resultado de uma sociedade violenta. E isso só vai se resolver quando nós tivermos mais investimento em todas as áreas que nós entendemos como são as áreas de sustentação de uma sociedade. Como é que nós vamos resolver o problema da violência se não existe, do ponto de quem deveria garantir a segurança, se não existe um menor respeito? Justiça! 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 Eu lembro de muitos casos lá de Salgadinho 2, que foi uma delegacia que eu me dediquei muito, e esse foi um caso emblemático, até porque eu não queria acreditar que um educador fosse morto porque ele estava educando. Porque eu acredito que o único meio de nós tirarmos esses jovens da rua é através da educação. E o seu pai vinha fazendo um bom trabalho naquele colégio, o professor Carlos Mota, no sentido de educar. E para mim isso era primordial. Desde o primeiro momento, quando eu comecei a fazer as primeiras entrevistas, quando a polícia ainda não tinha nenhum suspeito, todas as pessoas que eu conversava ali na região, alunos, pais de alunos, professores, a comunidade escolar inteira, todo mundo já falava, o professor Carlos foi morto porque ele não permitia que o tráfico de drogas adentrasse aos muros da escola. Carlos Mota foi assassinado por pessoas que tinham relação com a própria comunidade escolar. Né? E foi em defesa da escola, em defesa da educação, em defesa de educadores e educadoras, que a partir desta defesa que possibilitou que ele fosse vítima de tamanha violência contra toda a educação e contra a própria cidade. Porque foi muita dor aqui, foi muita comoção isso. Porque estava uma carreata enorme, tinha muita gente, e isso me surpreendeu. Gente, como um lugarzinho do Lago Oeste, assim, conseguiu reunir tanta gente, assim, mas assim, para você ver, e não tinha gente só do Lago Oeste. Aqui eu entrevistei gente, numa matéria, ainda mais de jornal, assim, a gente não consegue colocar tudo, mas eu entrevistei professor que veio do Recanto das Emas,
Eu entrevistei professor que veio do Sudoeste, eu entrevistei alunos que vieram de outras unidades da federação, justamente para acompanhar, para prestar uma última homenagem ao professor Carlos Mota. Então foi uma coisa muito fora da curva, assim, que deixou todo mundo muito chocado. Como o crime organizado, o tráfico de drogas consegue penetrar assim, dentro de um espaço público, um espaço que deveria ser, eu digo até sagrado, assim, eles conseguiram profanar a educação mesmo, assim. E ficou na mídia porque era um caso assim, aterrorizante, você pensar que o professor do seu filho, poderia ser, hoje eu sou pai, naquela época não era, mas que o professor do meu filho poderia ser assassinado porque ele não permitiu que um traficante chegasse ao meu filho dentro de sala de aula. Então, assim, acho que a mídia ficou muito em cima, porque o caso, ele exigia uma resposta muito firme do Estado, sabe? Então, a gente não poderia, a gente como imprensa ali, muita gente fala que o quarto poder, né? O quarto poder não poderia permitir que um caso tão chocante, tão bárbaro assim como esse, fosse esquecido. Aquilo que eu digo, foi um homem que lutou pela educação, deu a vida pela educação, se assim podemos dizer, né? Diante da investigação, ficou muito claro para nós que ele realmente era um educador. Ele tinha o condão, ele tinha o prazer de educar. E diante disso, ele colocou a própria vida para fazer a segurança por uma falta de educação que o Estado não proveu. Então eu vejo que o professor Carlos Mota deixou uma lição: educar sempre. Essa é a lição que eu tive com ele. E os verdadeiros educadores, eles têm um pacto com a imortalidade, porque Carlos Mota fica no projeto político-pedagógico, fica em todos os meninos e meninas que aprenderam a significar as suas vidas através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Por isso que eu acho que esse tipo de morte que ele teve, para mim, era mais ou menos essa simbologia. Pela causa vale a vida, sabe? Por lutar contra uma coisa que eu considero injusta, indigna, eu vou com todas as minhas forças. Isso para mim foi muito simbólico. Você tem uma perspectiva histórica, né? Ser filho do herói. Seu pai também é herói. Eu me lembro um dia que aconteceu. Muito bem. Sabe aquelas coisas que marcam? Você se não é herói. Para mim ele foi um herói. E que herói não deve morrer para ser herói. Mas ele morreu. Desculpa. Boa parte do serviço do que ele fez a revolução, no bom sentido que ele fez. Desculpa. Me emociona até hoje. Carlos Mota ficou conhecido como forte militante das causas sociais, revolucionário e educador na essência da palavra. A influência dele está presente nas diversas ações educacionais em que participou. Uma delas foi a implantação da primeira escola de período integral do Distrito Federal, localizada no Lago Oeste. Foi lá também que ele realizou diversas mudanças enquanto foi diretor da escola. Aí ele deixou o legado grande, foi esse como é que você falou aí? O integral. Porque às vezes, Otávio, tem gente que não tem nem nada para comer em casa. Você vai comer lá. Eles falam assim, tia, quando é pão, sanduíche, pão com carne moída ou com frango, eles falam assim, tia, enrola um pãozinho em papel e me dá para me levar para minha mãe, porque nós não temos nada para comer lá. E eu dou aqui enchendo minha barriga pensando na minha mãe. Muitos alunos já falaram isso para mim. Que eles comem, que lá eles tomam o integral, tomam café da manhã, lancha 9 horas, almoça, lancha 3 horas e lancha 5 horas da tarde. Então são 5 refeições para eles, né? Quando eles chegam em casa, eles não comem. Porque eles não têm comida para eles. Então foi ele que criou, foi o Carlos que criou, né? Então o legado é absurdo, né? Eu não consigo enxergar até onde foi. Porque aqui no Lago Oeste impactou demais. Diversas crianças se formaram como pessoas melhores
né, com aquele ensino que a gente teve. Mas o legado é muito maior que isso, porque aqui serviu de exemplo para que milhares de escolas em Brasília tivessem esse projeto também. Então, a dedicação e o esforço dele em fazer o projeto aqui funcionar fez com que o governo entendesse que realmente iria funcionar e levasse para outros lugares também. Então, o legado dele não tem tamanho, né? Bem maior do que o que a gente enxerga aqui. Como você via a relação do seu irmão com a educação? Uma relação de poesia, como ele sempre gostava de poesia. Uma relação bela, de amor, de carinho, de alguém que sabe dar valor a isso. A essência disso e o quanto que é importante tornar isso algo coletivo. Ele sabia disso. Então isso é belo, isso é poético. A violência é uma questão estrutural e a solução exige bem mais que uma mudança individual sobre o fato. Exige a mudança da postura política da sociedade como um todo. Mais que isso, exige a sensibilidade para se perceber que a realidade social está sendo questionada todo dia, que as alternativas existem e os movimentos organizados estão demonstrando a possibilidade concreta dessa alteração e da criação de uma sociedade menos violenta. Para concluir, eu vou fazer a leitura de um livro, de um trecho do livro do professor Regis Moraes, que aborda o tema da violência urbana. E ele nos diz o seguinte: não faz muito tempo, ouvíamos o depoimento de um ex-detento a quem foi repetida a milenar pergunta: por que escolheu o caminho do crime? Este homem, que passou 15 anos preso, lá em suas palavras, disse mais ou menos o seguinte, abre aspas: não sei o que é que se pode esperar de um rapazinho faminto de todo jeito, do estômago e da cabeça. Eu morava numa favela à beira de uma rodovia quase. Do outro lado da pista tinha tanto cartaz convidativo. Eram moças bonitas, nomes de comidas em lata, fotografia de automóveis. A gente que não tem nada já se sente uma porcaria em cima da terra. Quando mais, vendo tudo que existia para quem tinha dinheiro. Uma coisa eu te juro, moço. Eu não nasci um monstro como tanta gente quer dar a entender. Compreende? Era fome de barriga e na cabeça. Era fome de todo jeito. E não tinha saída. Fecha aspas. Restando a pergunta que devemos fazer e refletir. Qual o meu papel sobre a questão da violência? Oi, pai. É um prazer te conhecer de novo. Foram 16 anos de espera. E quando se perde alguém assim, pelo menos pra mim, acaba fazendo a gente criar na cabeça esse ser mitológico, um ideal de quem era o Carlos, de quem era você. E você é um herói. Depois disso, de te ver nesses vídeos e ouvir os outros falando de você, me fez te reconhecer como humano. Isso me deixou feliz. Você era como eu, de carne e osso. E agora, por isso, você está mais perto de mim. Em vida, você mudou a realidade de muita gente. Seu trabalho é visto como um legado permanente e imutável. Isso é indiscutível. E não se preocupe. As pessoas que você transformou pela pedagogia do amor ainda refletem. Seus ideais e espírito acompanham a educação do DF e o florescer dos IPs no Lago Oeste. Em morte, você mudou a minha vida.
Está lá o meu muito amado mestre Carlos Mota, enfeitando mais ainda o brilho da lua. O Carlos agora no último dia 19 de março conseguiu o título de mestre pela UNB. Mais uma vez parabéns, viu meu querido? Eu te amo muito.